Fala pessoal, vamos que vamos, mais um FAQ número 4, onde a gente está dando a sequência aos assuntos referentes ao karma. Estou tentando abordar de uma forma simples e rápida vários aspectos, né, várias direções, vários apontamentos que a gente poderia então tá olhando, tentando cada vez mais entender, refletindo, né, sobre todos esses pontos então referente a esse assunto que, como eu sempre digo, que é muito abrangente, né? Então, quando a gente fala assim, então, o karma e o dharma, né, eles são como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Eles estão a todo momento interagindo, né? Vale a pena a gente sempre estar repetindo, porque é através da repetição que a gente grava, que a gente aprende, né? Então, que o karma, ele é o fruto de todas as nossas ações, né? E aqui a gente divide então o karma e o dharma. O dharma também, ele é o fruto das nossas ações. Só que ou seja, o karma, ele é as nossas ações negativas em âmbitos de pensamento, de fala e de ação. Então, cada um desses três níveis de ação nossa no mundo, tá? Se a gente estiver então interagindo de uma forma negativa através do pensamento, da fala e da ação, eu vou estar então trazendo para minha vida futuramente karma negativo, né? Ao passo que se eu tiver tendo então bons pensamentos, boas palavras, boas ações, eu estiver me dedicando no caminho do bem, eu vou estar angariando para o meu futuro o dharma, ou seja, o karma positivo. Tá? Mas é super interessante assim, a gente entender, né, que é o que eu queria trazer para vocês hoje aqui, que as nossas ações, né, todas as nossas ações, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos direcionamentos, né, ou seja, o próximo passo que a gente vai dar como seres humanos no mundo, né, como seres conscientes no mundo, esses passos, essas escolhas, elas são, entre aspas, pré-definidas, né? Mas como assim, Dudu? Elas são pré-definidas, porque o que nos norteia para qual caminho a gente vai seguir são todas as nossas bagagens de experiências já vividas, né? Vou dar um exemplo, né? Se eu pergunto para ti agora, qual é o chocolate que tu gosta? Chocolate branco ou chocolate preto? Né? Automaticamente vai vir uma resposta para ti, eu gosto de chocolate branco, toda vez que eu vou no mercado eu compro chocolate branco, eu gosto muito de chocolate branco. E aí eu pergunto para ti, mas por que tu gosta de chocolate branco e não do chocolate preto? Né? Tu vai me dar uma resposta, não, eu gosto de chocolate branco por isso ou aquilo, ou daqui um pouco tu nem vai saber me responder, né? E por mais que tu me diga assim, não, eu gosto de chocolate branco por causa desse motivo, eu sinto te dizer que ainda essa não é a resposta. É a resposta que tu conseguiu buscar naquele momento que foi levantada essa questão, né? Mas tu não sabe o porquê, né? Mas eu te digo, tu gosta de chocolate branco porque em algum momento da tua vida, nesta encarnação, isso desde quando tu era bem pequena, criancinha, até o presente momento, em algum momento tu foi apresentada ou apresentado, né, ao chocolate branco. E naquele momento aconteceu uma série de circunstâncias daquele momento, dentro de relações, dentro daquele momento específico, que quantificou o tu gostar do chocolate branco. Então tu não gosta do chocolate branco somente porque ele é delicioso ou porque ele é o chocolate branco. E existem toda uma série de circunstâncias que norteiam, que fazem volta dentro desse chocolate branco que tu não vai saber responder. Mas eu vou dar um exemplo. Pode ser que o teu pai sempre comeu chocolate branco, então foi o primeiro doce que ele te deu. Ele te deu chocolate branco. E aí tu recebeu o chocolate branco de alguém que tu tinha afinidade extrema, que tu era totalmente dependente. Tu amava o teu pai e ele sempre te dava chocolate branco. Pode ser que tu não se lembre disso, mas isso aconteceu em algum momento da tua vida e aquilo ali marcou. Então quando tu come o chocolate branco, tu não somente está comendo chocolate branco para saciar esse desejo de tão gostoso que é o chocolate branco, mas interiormente tu busca essa ligação com aquela pessoa especial da tua vida, mesmo tu não sabendo o porquê. Tá, gente?
Então, assim, e não é somente as decisões por um doce, mas as decisões de ruas que a gente vai dobrar, as decisões da forma do mercado que a gente vai fazer as nossas compras, das pessoas que a gente vai se relacionar, dos nossos objetivos enquanto procurar um namorado ou uma namorada, um biotipo de pessoa que a gente busca como namorado ou namorada também é definido por todas as nossas experiências já vividas, né? Então existe esse algo pré-definido, né? Mas não é somente isso, tá? Não é somente isso que define, mas também define o passo que a gente vai dar, o karma e o dharma. Porque, como eu falei nos áudios dos facs anteriores, né? Tanto o karma como o dharma, eles querem ser extinguidos, né? Vamos dar um exemplo aqui agora. Eu faço uma atitude má com uma pessoa XY, né? E essa atitude má vai gerar um karma negativo. Esse karma ele vai estar no astral, ele vai estar no mundo, né? E isso foi uma criação minha. Então a gente vai imaginar agora como se fosse um bumerangue. Naquele momento em que eu tive aquela ação negativa, eu joguei esse bumerangue para o universo. E esse bumerangue em algum momento vai voltar para mim, porque eu fui o emissor dele, né? Então, em algum momento esse bumerangue volta e eu recebo a minha parte daquela minha ação negativa, né? Esse karma negativo ele vai surgir. Então eu vou estar andando pelo mundo e eu vou estar sem perceber, né? Porque existe toda uma questão energética, né? Vibracional, espiritual com relação a isso que eu estou falando, que a gente é atraído para que o karma possa se extinguir. E da mesma forma o dharma também se extinguir. Porque a gente não fica somando eternamente. Eles querem se terminar, né? E aí, como eu dei um exemplo num outro FAQ, né? Então, se eu tenho um karma respectivo a ser assaltado, porque em outras circunstâncias eu fui a pessoa que roubou, que assaltou, que ludibriou muitas pessoas, então eu tenho nessa existência, nessa minha presente vida, karma negativo referente a roubo, a ser assaltado. Então, gente, vai ter 10 ruas. A rua que eu sempre vou escolher, ela vai ter uma predisposição a ser a rua em que vai ter o assaltante. Eu vou ser atraído para aquela rua, o meu olhar. Por isso que eu digo assim, o nosso olhar é um olhar kármico. Então eu vou olhar aquelas 10 opções e o meu olhar vai ser chamado para aquela rua em específico, que ali tem a possibilidade do karma se extinguir. Ou seja, ali tem a pessoa que vai me roubar, que vai me ludibriar, que vai me enganar. E assim a gente vai vendo, se a gente olhar para as pessoas ao nosso redor, a gente vai ver pessoas que têm muitos problemas com relações. Elas têm, que a gente diz assim, tem o dedo podre. Todas as relações que ela entra, ela começa bem e logo em seguida começa a ficar ruim e termina aquela relação. E quiçá essa pessoa sempre encontra pessoas dentro do mesmo biotipo. Seja físico, seja comportamental, seja emocional, ela sempre vai encontrar pessoas daquele biotipo. Porque é o karma que direciona ela, o olhar kármico dela cata essas pessoas no mundo para que esse karma em específico possa ser extinguido. E da mesma forma as coisas boas também, gente. Tá? O Dharma também lança esse olhar em nós e a gente vai buscá-lo para que ele possa também ser extinguido, né? Então, enquanto existir o karma, vai existir o Dharma, porque eles são faces de uma mesma moeda, né? O cara e o coroa. Tá, gente? Então é super interessante a gente. Tá, mas Dudu, vai chegar um dia em que não vai se ter mais karma e não vai mais se ter dharma? Com certeza. Vai chegar um momento em que a gente vai estar em plena aceitação e não vai ser mais preciso nem karma e nem dharma. Mas nesse momento, possivelmente, nós não vamos mais estar encarnados aqui nesse plano, nesse mundo de provas e expiações. A gente não vai mais estar aqui, a gente vai estar em um mundo muito mais evoluído, onde só pessoas boas existem, onde só coisas boas acontecem, né? E com certeza esse é o nosso destino, tá, gente? O que mais que eu poderia falar? Eu acho que é isso, né? Sobre o karma e o dharma, seria essa visão que eu queria passar, dessa atração magnética, espiritual, vibracional que o karma e o dharma nos chamam, né? Nos atraem como se fosse o imã, né?
o imã puxando o outro imã, né? Basicamente é isso. Tá, gente? A gente vai dar sequência. Eu acho que vai ter mais um ou dois FAQs também ainda dentro desse mesmo assunto, tá? E aí a gente vai seguindo, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo FAQ. Fui!